Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal, trazendo o empate do Corinthians aí contra o Atlético Paranaense, né? Na Arena Baixada, acabou agorinha o jogo. Atlético Paranaense 1, Corinthians também 1, né, cara? E, cara, eu vou passar aqui nos lances do jogo, né? Que tô puto com esse resultado, né? O jogo não foi ruim, tá? Do Corinthians, mas é foda, cara. Algumas situações que você acaba ficando desse jeito, né? Meio puto aí com esse final de jogo, né? Enfim, só pra passar aqui o porquê, né, cara? O Corinthians agora vai entrar no seu último jogo teoricamente fácil, né? Aí do Brasileirão, vai pegar o Goiás no domingo. E, enfim, depois começa aquela sequência louca lá, que vai ter 3 vezes o Santos, vai ter o Boca, enfim, decisão de Copa do Brasil com o Santos, né? Libertadores aí com o Boca, tem clássico com o Santos aí no meio do caminho também. Aí tem Flamengo, tem Fluminense, enfim. É uma sequência duríssima, cara. Uma sequência duríssima, onde você não consegue projetar quais serão os resultados, né, do jogo. Serão jogos todos com igual importância, né? E com adversários bem qualificados, né? E aí, num jogo de hoje, onde se desenha uma boa vitória do Corinthians, aí, recuperação da liderança, né? É, bom, recuperação naquelas, né? Tem que para ver se o jogo do Palmeiras amanhã, se eles poderiam perder ou empatar, né? Mas não, cara, agora a gente segue em segunda aí, acabou com 22 pontos também, né? A rodada do Corinthians, né? E amanhã o Palmeiras pode abrir já 3 pontos em relação a nós, né? E provavelmente deve abrir, porque joga em casa, vai enfrentar o Goianiense, que não é nenhum super time, né? Seria um tropeço o Palmeiras não vencer o jogo deles lá, né, cara? E é isso por erro individual do Corinthians, cara. Somente erro individual. Vou chegar lá, mas erro individual do Raul, né, cara? Enfim. Vamos lá, né? Vamos voltar da parte que tava tudo bem na Terra, né? O Corinthians foi a campo aí com o Cássio no gol, Mantuan na lateral direita, me surpreendeu essa aí, o retorno dele na lateral direita, já que tinha o Ramos disponível, né? A dupla de zaga Gil e Raul, na lateral esquerda o Lucas Piton, no meio-campo ali do Queiroz, Cantígio e o Juliano. Na ponta direita o Adson, na ponta esquerda o William. E no comando do ataque o Roger Guedes, né, cara? No começo do jogo, o Atlético Paranaense fez uma pressão ali no Corinthians, né? O pessoal na transmissão deu uma supervalorizada nessa pressão, né? Na verdade, foi uma sequência de escanteios onde o Corinthians saiu muito bem de todas elas. Geralmente o Corinthians tem muita dificuldade em escanteio no primeiro pau, né? Uma especialidade do Corinthians ser péssimo nesse tipo de lance. Não foi dessa vez, o Corinthians saiu bem ali. E, enfim. E você tinha alguns jogadores do Corinthians ali que estavam dormindo no começo do jogo, né? Você tinha o William ali que, pelo amor de Deus, né? Teve duas bolas ali que, sei lá, tava com soninho, né? Acabou de acordar, né? Tinha comido uma feijoada, inacreditável. É... Tava mal demais ali nesse começo, né? Super desligado, super desatento. Teve até uma oportunidade do Atlético Paranaense ali com o Pablo, né? E pra você ver, não teve nada assim no Atlético Paranaense, mas esse erro individual do William aí, que entregou a bola pro Pablo, quase fez o gol, o Cássio fez uma boa defesa, né? Na sequência, cara, o William se redimiu aí, fez uma boa jogada, sofreu uma falta, e nessa falta, meus amigos, o Roger Guedes fez um golaço, cara. Um golaço de falta. Fazia uma cota ele que ele não fazia gol, né? Parece que desde a partida contra o Avaí, onde ele meteu 3. E aí ele, mas mesmo assim, nesse meio tempo ele continuou como artilheiro do time, né? Mas aí ele fez esse golaço de falta aí, se recuperando aí essa. Se recuperando, né, em número de gols aí. Colocando o Corinthians na frente do jogo, né? E aí, cara, depois desse gol do Roger Guedes, o jogo mudou, né? O Corinthians deu uma esfriada no ímpeto do Atlético, começou a trocar a bola. O primeiro tempo foi excelente do Corinthians depois desse gol, né? Porque conseguiu manter a posse de bola, deu uns 61%, se não me engano, acabou o primeiro tempo de posse de bola do Corinthians. E o Corinthians rodando bem, né? O único problema do Corinthians, cara, que eu não sei o que acontece com essa defesa do Corinthians quando tá com a bola no pé, que assim, cara, tem alguns jogos que os caras fazem uma pressão alta decente e o Corinthians tem dificuldade de sair ali. Eu entendo, tem ali uma pressão. Geralmente os defensores não têm muita qualidade de bola no pé. Mas, cara, o Corinthians perdeu umas bolas ali, cara, desde o primeiro minuto de jogo, com o Raul, com o próprio Cantígio, o William, como eu falei, né? O Mantuan. Pô, que é um passe de 2 metros, cara. E, assim, não tinha uma marcação fodida em cima, mas, enfim, tava errando esse tipo de passe, né? E era assim que o Atlético às vezes chegava. Mas de resto, foi muito bom o primeiro tempo do Corinthians, principalmente a parte ofensiva do time, né, cara? Porque
Teve algumas jogadas ali que eu achei bem legais, umas movimentações bem diferentes do Corinthians ali, totalmente mão do VP, né? Ele, ele que falou na última coletiva que ia ter que pensar em alternativas de jogar sem um centroavante fixo, e assim o fez, né? Ele fez ali umas jogadas. Bom, deixou ali em situação de jogadas ali o Roger Guedes e o William trocando de posição. Às vezes o William caía mais pelo meio, como um falso 9 ali, e o Guedes caía pela ponta esquerda, partidaça do Guedes, né? Enfim, combinou várias jogadas, tentou acelerar sempre que pôde. Eu senti que às vezes o William não acelerava um pouco mais quanto ele podia em assim, questão de passe, que o Guedes ele é bem inteligente nessa questão, né, de passe de primeira, ele sempre tenta focar na frente. Me lembrou muito o Roger Guedes que chegou no Corinthians ano passado, né? Pra mim esse é o diferencial dele, sempre passe pra frente, sempre passe buscando profundidade, né? E hoje foi assim. E outro ponto super interessante do Roger Guedes foi que o Cássio quebrou várias bolas nele. E mesmo ele não sendo um grandalhão, conseguiu fazer vários pivôs, né? Ele conseguiu se movimentar e receber a bola até baixa, né? Com a movimentação dele. Enfim, colocando a bola no chão e fazendo o Corinthians rodar a bola, né? Isso foi bem interessante do Corinthians nesse primeiro tempo, né? Fora as jogadas que teve de triangulação entre os dois, né? O próprio Piton, que deu opção de passe ali, começou a aparecer bastante, né? Eu achei bem legal, né? O próprio Duqueiroz caindo mais pela esquerda hoje, foi bem interessante, né? O Cantillo ficou um pouquinho mais atrás. Enfim. E outra chance que o Atlético Paranaense teve foi de um lançamento lá, meio feio, onde o Pablo chutou de fora da área, passou perto do gol do Cássio, mas o Cássio pegaria, né? E do Corinthians, cara, o que teve mais de oportunidade foi uma boa jogada logo depois do gol do Corinthians, né? Teve um cruzamento de escanteio, o Cantillo bateu, teve um bate-rebate na área, ninguém conseguiu empurrar pra dentro do gol, né? E teve mais uma chance de uma boa enfiada do Adson, né? Que foi até que pouco acionado nesse primeiro tempo. No próprio Roger Guedes, né? Que ele fez uma jogada de dó pra cima do zagueiro do Atlético Paranaense. Se embananou ali com todo mundo, com ele e com o goleiro. Quase fez o gol ali. A bola quase passou do goleiro. Mas o Bento pegou a bola ali já quase entrando no gol, né? Se você for ver, o Corinthians não teve assim tantas oportunidades, né? De fazer o gol. Mas você assistindo, assim como contra o Juventude, teve muito volume de jogo e teve coisas novas sendo apresentadas, né? Enfim, essa combinação de jogada com o William e com o Guedes eu gostei muito. Achei que foi uma evolução do jogo do Juventude, né? E principalmente quando o William caiu pelo meio, achei bem interessante. Ele fez algumas jogadas individuais ali quando ele acordou na partida, né? Que ele tava dormindo. Mas isso foi bem interessante, né? Quem também fez um ótimo primeiro tempo foi o Juliano, né? O Juliano eu gostei muito da parte dele defensiva. Já que o lado direito do Corinthians, pela opção do Vitor Pereira de colocar o Mantuan, era uma avenida, né? O Atlético Paranaense que não chegava muito, mas quando chegava era pelo lado direito do Corinthians e era com muita tranquilidade. Era só enfiar a bola ali, o Mantuan tem um caguete de lateral, a bola chegava de qualquer jeito ali, né? Muito simples pro Atlético. Mas o Corinthians até com essas adversidades ali, como teve muita bola no pé, quando o Furacão tentava pegar a bola, não tinha muito gás, né? Então, enfim, o Corinthians se portou muito bem nesse primeiro tempo, né? Tirando esses erros de passe, né? E esse lado direito que foi bem ruim do Corinthians. Já pro segundo tempo, o VP mexeu no time, né? Ele trocou o Adson pelo Ramos, né? Adiantou o Mantuan e ficou certinho ali, né? Um 4-3-3, né? Essa é uma das minhas críticas que eu vou fazer ao VP. Eu não sei porque que ele se arriscou tanto nesse primeiro tempo, nessa questão do lado direito do Corinthians ali, com o Mantuan, já que as jogadas do Corinthians foram praticamente todas pelo lado esquerdo, com o Roger Guedes e o William, né? E o próprio Adson às vezes caía ali pelo meio. Então, assim, teve combinação zero de jogadas ali entre Adson e Mantuan, onde o VP sempre gosta, né? Então eu não entendi. Acho que esse é o tipo de pergunta que deve ser feita na coletiva pós-jogo. Por que focou no Mantuan ali, né? Porque, assim, eu achei que seria legal o Ramos já pelo jogo contra o Juventude, né? Eles se entenderam muito bem ali pelo aquele lado direito, né? O Ramos, o Adson e o próprio Juliano. Eu gostaria de uma repetição que não ocorreu, né? Eu não entendi o motivo. Não é possível que o Ramos estava cansado, né? Pelo amor de Deus, né? Enfim. Então, entrou o Ramos aí. E o Corinthians perdeu a posse de bola, né? Isso porque o Atlético Paranaense colocou mais um meia no time, acho que foi o Léo Cittadini. O Atlético teve mais comando do jogo, né? Mas assim, também não criava nada, teve mais comando, mas ponto. Só isso, tinha mais a bola no pé, tentava rodar de um lado pro outro, enfim. Mas não conseguia arrumar nada, né? E aí, cara, que aconteceu. Começou a acontecer
o que foi a queda do Corinthians no segundo tempo, né? Voltaram a ter as entregadas do Corinthians ali, né? O Mantuan caindo por cima da bola, tocando errado, o próprio Cantígio entregando a paçoca. E o Raul, né? Que espirrava o taco, tocava a bola errado. Enfim, já vou chegar mais profundo nisso que eu tenho umas coisas a falar, tá ligado, mano? De tudo sobre essa questão de saída de bola qualificada com o zagueiro, né? E aí teve um evento muito importante no jogo que foi o seguinte. O VP fez duas substituições, né? Ele sacou o Cantígio e colocou o Rony. E sacou o Juliano e colocou o Renato Augusto, né? Eu até entendi pra dar uma energizada nesse meio campo, já que os três meio campistas do Corinthians no primeiro tempo, né? Sejamos justos, né? O próprio Cantígio também, juntamente ali com o Du e com o Juliano, foram muito bem na parte defensiva, se assim dá pra dizer, né? Interceptações e tudo mais, né? Já que o Corinthians teve muito mais a posse de bola e a chance do Atlético foi quando o Corinthians errava o passe. Então o sistema defensivo não tem muito a ver com a questão do erro de passe. Então assim, né, na parte que o Corinthians não tinha bola e o Furacão tentava propor alguma coisa, o Corinthians estava 10 de 10, estava da hora. O problema era o próprio Corinthians entregando a bola, no campo de defesa pro Atlético Paranaense, né? E aí o VP, ele pegou lá e tentou reenergizar a equipe, né, já que o Atlético tava... Eu não sei se ia chegar a fazer o gol, cara, mas ele tava tentando mais ali, né? Tava com mais posse de bola e, uma bola na área pode sair um gol, né? E aí, cara, logo na sequência, o Mantuan sofreu uma falta lá que o Voaden não deu. Ele caiu no chão com a mão no rosto. E aí os jogadores do Atlético Paranaense vieram pra cima dele lá, cobrar e tal. E até aí, meu, tudo bem, mano. Pô, a gente não é burro, né? O futebol tem que ser jogado, que sei lá o quê. É papinho de mela cueca, né? Aquele papinho do Kleber Machado que, pelo amor de Deus, dá vontade de dar um tiro na televisão, né? E aí os caras vieram cobrar ele, no direito deles lá. E o Corinthians não tinha nada a ver com isso, cara. Faz a cera dele lá, deixa os caras perder a cabeça. E aí chegou um doidão lá do Atlético Paranaense, que eu até esqueci o nome do jogador do Furacão lá. Chegou todo puto, mano, cobrando, dando cabeçada no Rony. E o burro do Rony, cara, eu perdi a linha ali, mano. É sério. Na primeira cabeçada que o cara do Furacão veio, eu tenho certeza que ele ia ser expulso, mano. Que ele jogou com muita violência. E aí o Rony tentou revidar, ele ficou assim, dando cabeçada e tal. Briga de gala ali, né? E aí o Voaden chegou e expulsou os dois, mano. Cara, inacreditável a forma juvenil que o Rony foi expulso, né? Porque assim, ele poderia ali. Porque quem tava com o nervo à flor da pele era o Atlético Paranaense. Na hora que o cara chegou encostando a cabeça e se joga, aí o cara ia ser expulso, mano. Porque o cara foi muito fora de tom e todo mundo ficou fora de tom depois. Mas não, o Rony tentou ficar de pé ali, acabou de entrar e foi expulso, cara. Enfim. Aí o jogo começou a ficar meio guerreado no campo, tá ligado? Não teve mais nada, né? O VP ele não mexeu. Não colocou mais um cara no meio campo, né? Eu acho que poderia ter colocado. Tudo bem que não tinha muitas opções, mas, por exemplo, talvez poderia ter entrado ali com... poderia ter entrado com o Xavier, talvez, só pra fechar o meio campo ali. Ou mais um meia, tinha o Matheus Araújo também no banco, tô vendo aqui a lista de relacionados, não sei. Mas aí ficou só com dois meio campistas, né? Ficou o Renato e o Duqueiroz o jogo todo ali, né? Enfim. E aí depois ele colocou o Fábio Santos no lugar do William, que saiu cansado. Adiantou o Piton, né? O Fábio entrou como lateral esquerdo. E já quase no final do jogo ele tirou o Guedes e colocou o menino da base, o Wesley, né, cara? Enfim, essas foram as substituições, né? Mas aí vamos falar do gol do Atlético Paranaense, né, cara? Que foi nesse meio tempo, né? Depois da confusão lá, o Raul, como eu disse, já tava espirrando o taco, tava errando passe desde o primeiro tempo, cara. E era uma jogada que ele foi totalmente infantil, cara. Ele fez um pênalti no cara do Furacão lá, o Vitor Roque. Bom jogador, aliás. Tem 17 anos, né? Pela idade dele, joga muito, cara. O Atlético que comprou ele do Cruzeiro, né? Enfim, o Raul Gustavo atropelou ele na entrada da área ali, por trás. Dando uma ombrada nas costas do cara. Pênalti, cara. Pênalti indiscutível. O Voaden chegou a dar falta fora da área, mas consultou o VAR, deu pênalti. É assim, totalmente ingênuo ali o Raul, né, cara? E é por isso que eu falo igual no começo do vídeo. Foi o erro individual que custou essa derrota, cara. Antes disso, teve uma jogada que foi bola na trave, de gira pra lá, gira pra cá, mas foi no mesmo lance, as duas bolas na trave, né? Do lado esquerdo, o Atlético conseguiu um cruzamento, o Vitor Roque entrou cabeceando, pegou na trave, no rebote, acho que o Vitinho cabeceou e foi na trave de novo, depois o Corinthians cortou a bola, né? Mas voltando pro pênalti, cara, o que eu queria falar, né?
Não é que o Raul seja um péssimo zagueiro, tá? Não é isso. Eu acho que ele tem velocidade, eu acho que ele é alto, ele salta bem, né? Ele, enfim, tem qualidade ali nas interceptações de bola. Eu não vou negar que ele tem isso, né? Mas o que o pessoal reclama muito, por exemplo, do Gil, é a falta de velocidade dele pra armar o time. Porque eu, vendo jogos do Corinthians, eu não consigo ver mais do que isso do Gil. O pessoal pede fora Gil, que o Gil tá um lixo, que sei lá o quê, que é uma merda. Eu, sinceramente, aí, discordando da fiel Twitter, eu não consigo ver isso nos jogos. Não é que ele tá jogando muito e tal, mas ele é um zagueiro ali, cara. O zagueiro é pago pra desarmar, pra saltar, pra cortar a bola. É isso. É isso. Aí o que o pessoal pede quando entra o João Vitor e o Raul? Que eles acelerem o jogo e tudo mais, né? Esse é o grande trunfo deles, né? Mas, cara, não precisa disso, mano. Eu acho que não precisa forçar tantas jogadas. Dá um toque no lateral ali pra sair jogando, no volante, sei lá. Mas tá errando passe de 1 metro, cara. Assim, esse negócio de zagueiro construtor, cara, é uma das piores piadas do futebol brasileiro, né? Porque, assim, na Europa, citar a Europa aqui de exemplo, né? Na Europa dá certo porque o nível de lá é muito maior de futebol. Então, assim, os zagueiros que tem lá, e mesmo assim, você pega, por exemplo, o Real Madrid lá contra o City, o Militão entregou várias, assim, né? Mas, enfim, esses zagueiros, eles têm muita qualidade, por isso foram pra lá. Então, eles conseguem fazer uma saída de bola qualificada. No Brasil, cara, é quase impossível você ter zagueiros de qualidade fazendo isso. Então, assim, eu acho que é um risco que não vale a pena. É um risco que não vale a pena. Eu prefiro ali o volante fazendo a saída, enfim, que eu acho mais seguro do que você ficar nesse all-in toda hora. Porque beleza, quando encaixa o passe, beleza, pode sair uma grande jogada, que você tem mais homens no campo de ataque. Mas um erro, meu amigo, é fatal. É fatal. E o Corinthians brincou muito com isso durante o jogo. Então, assim, nada contra o Raul, eu acho que é um zagueiro que pode evoluir, um zagueiro canhoto, um zagueiro forte. Mas, porra, não pode dar esses mole, cara. Entregou a paçoca aí, mano. Poderia ter entregado no primeiro tempo também. Entendeu? Com passe displicente. Então, não é só ele não, tá? O Robson vive disso, fazendo merda assim. O próprio João Vitor, que era elogiado por isso ano passado, esse ano começou a fazer cagada da mesma forma. Então, assim, esse pênalti infantil aí do Raul custou a vitória do Corinthians, né? O Atlético bateu o pênalti lá, fez 1 a 1. E aí, até o final do jogo, não teve mais porra nenhuma, né? Ficou aquela várzea, né? Um rombo no meio-campo dos dois times. Aí perde a bola, vai pro campo do outro, aí volta, vai pro campo do outro. E não acontece nada, não tem chute a gol, tem porra nenhuma, né, cara? E assim, o sentimento que fica é um gosto de merda, né? Que o Corinthians perdeu 2 pontos, fez o primeiro tempo muito bom. No segundo tempo, obviamente, o Atlético quer subir de produção, mas não fez. Tudo bem, tem a bola na trave lá. Essa foi a única jogada do Atlético no jogo todo. Incrível. Que foi uma jogada efetivamente que o Atlético criou. Foi essa bola na trave. Mas de resto foi a oportunidade que o Corinthians cedeu, cara. E assim, é o que eu falo. Aí agora, aquela sequência que a gente projetava vários pontos, já não foi tantos pontos assim, né? Ó, pegou o América, pegou o Goianiense, pegou o Cuiabá, pegou o Juventude, pegou o Furacão, não conseguiu pegar tantos pontos, né? Agora vai pegar o último jogo fácil, né? Que seria o Goiás. E Itaquera e começa a batalha, cara. Enfim, né? Tô aqui indignado, né? Mas fazer o quê, né? Não é que seja o final do mundo empatar com o Atlético Paranaense. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas você assistindo o jogo que foi desenhado, o Corinthians poderia ter conseguido essa vitória, cara. Enfim. Pontos positivos aí, cara. Vamos tentar se pegar com os pontos positivos, né? Vamos ver se o Corinthians consegue trabalhar mais esse entrosamento do William com o Roger Guedes ali no lado esquerdo. Tá bem legal, surgiu várias oportunidades, né? Tentar ali somar nessa equação aí o Juliano também, que é bem inteligente, né? E eu acho que não dá pra jogar toda hora Renato e Juliano. Eu acho que um deles e mais 2 volantes ali pra dar uma cobertura legal, já que você tem o Guedes e o William com muita criatividade e explosão, já deva ser o suficiente. Então, assim, você pode talvez contar com um elemento de surpresa do Queiroz, não sei. Enfim, você tem o Adson ainda, você tem os apoios dos laterais. Então, eu acho muito promissor esse tipo de jogo que o Corinthians está tentando fazer com o VP aí. E os pontos negativos, cara, essa saída de bola aí que dá um frio na espinha, cara, do Corinthians. E o VP tem que calibrar um pouco esse lateral direito, né, meu? A ideia do Mantua na lateral direita é legal quando o Corinthians tá com uma proposta de buscar o gol e tudo mais, mas nem toda hora tá essa situação, cara. Acho muito arriscado. Ele até mudou, né? Não quis pagar pra ver pro segundo tempo, mas mesmo assim correu riscos do primeiro. Mas enfim, pessoal, é isso aí.
1 a 1, gol do Guedes, um golaço. Recomendo que vocês vejam aí se não viram. De falta, né? E Corinthians agora continua como segundo com 22 pontos, né? Mas todo mundo vai jogar ainda. Tem o São Paulo aí que pode chegar, pode colar, né? O próprio Inter tá bem perto já de novo. Tá com 21 pontos agora o Inter, né? Enfim. E o Palmeiras ainda joga e pode se distanciar da gente, né? O Corinthians agora volta a entrar em campo no domingo, pega o Goiás em Itaquera, né? Numa sequência aí de 4 jogos em Itaquera. Pega o Goiás, depois pega o Santos na Copa do Brasil, depois pega o Santos no Brasileirão e pega o Boca pela Libertadores na ida, né? Enfim, pessoal, se gostaram do vídeo aí, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, não deixa de passar no canal dos Loucos do Bando, que teve uma live ontem do pós-jogo contra o Juventude e um pré desse contra o... Ontem não, né? Na verdade foi na segunda. Pré-jogo contra o Atlético Paranaense, né? E deve ter um jogo, deve ter um pós-jogo aí também ao vivo. Amanhã, provavelmente. No Loucos do Bando desse jogo, Atlético Paranaense 1, Corinthians 1. É isso aí, pessoal. E vai Corinthians.